Querido e bondoso Deus, obrigada, Senhor, por esse dia, por este santo sábado, podemos desfrutar dele. Obrigada também porque o Senhor nos reuniu agora para abrirmos Tua Palavra, para que a gente possa entender cada vez mais o que o Senhor quer mostrar para a gente. Queremos pedir que o Teu Santo Espírito venha estar presente, que o Senhor abra nossa mente para que possamos entender de acordo com a Tua vontade e que todas essas verdades que estão sendo pregadas aqui, elas possam de alguma maneira influenciar na nossa vida para que a gente possa melhor representar o Teu caráter perante o mundo. Amém. Esse é o nosso pedido e o nosso agradecimento, em nome e por amor de Jesus. Amém. Então, o que a gente vai falar hoje, o que a gente vai colocar hoje, a gente vai colocar em paralelo dois tempos do fim. A gente vai colocar 1698 e 1989. E a gente vai ver características e vamos tirando um pouco de cada coisa daí. Mas primeiro, até para contextualizar, a gente pode começar abrindo em Eclesiastes 1:9. Eclesiastes 1:9. É um verso que vocês já estão bastante familiarizados. O que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Então aqui, o que está mostrando pra gente, o que está dizendo? Que o que foi é o que vai ser. Nada há de novo debaixo do sol, a história se repete. Tudo que aconteceu vai voltar a acontecer. A gente pode ir para uma segunda testemunhas em Eclesiastes mesmo, só que agora no capítulo 3, versículo 15. O que é, já existiu. E o que há de ser, também já existiu. E Deus procura de novo a que já se passou. Então aqui fala, o que é, isso aqui presente, já foi passado. E o que é, já foi, e o que há de ser, ou seja, futuro, também já foi. E Deus, ou seja, a história, ela é toda igual. Passado, presente e futuro, ela é a mesma. E o que Deus vai fazer com essa história? O que diz o verso que Deus vai fazer? Mas no final do verso que a gente leu, Ele vai pedir conta de tudo isso aqui. Então Deus, Ele vai fazer um juízo dessa história, porque ela se repete. E ela se repete com um propósito, que a gente está acostumado. Qual que é o propósito dessa repetição? Por que Deus trabalha dessa maneira com o povo? Para que a gente possa, exatamente, para que a gente possa aprender, para que a gente aprenda como é o trato de Deus, o que a gente deve estar fazendo. Deus não trabalha por acaso dessa maneira com o povo dele. Ele trabalha porque Ele quer que o povo compreenda como Ele trabalha e o que o povo deve estar fazendo. Deus, Ele trabalha muito com esse método de repetição. A gente pode agora abrir em Apocalipse 1, do verso... Apocalipse 1:8 primeiro. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, e aquele que era, e aquele que há de vir, Todo-Poderoso. Então aqui Deus fala, Ele é o Alfa, ou seja, Ele é o início, e Ele é o Ômega, Ele é o fim. E depois Ele repete, verso 11. Ele dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve no livro, e envia as 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Então aqui ele fala, Deus, quem que Ele fala que Ele é? É um 11. 1:11. É o início, é só o início, é o mais importante agora. Não? A tua Bíblia fala como? Dizendo que Deus escreve no livro e manda 7 vezes. O 11 só fala isso? Então, e o 10? Achei-me espírito do Senhor e ouvi por detrás de mim a grande voz como de trombeta. E pula? O famoso diz direto assim, que dizia, eu sou o Alfa e o Ah, que interessante. o primeiro e o derradeiro. E o teu 11 não diz essa parte? E o 12 fala das igrejas? Eu dei para ver o que ele falava, ele mandava de 7 amigos. Esse é a Hídrios, né? Não. Então a origem fiel é a única que tem a versão correta. É. Foi suprimido Foi. que dizia eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. Então aqui Deus está repetindo.
que ele é o alfa e o ômega. Deus não repete nada que não é importante. Então, Deus, o que ele fala dele mesmo pra gente nesses versos? Que ele é o alfa e ele é o ômega. Ou seja, ele é o princípio e ele é o fim. Então, acho que a gente já tem testemunha suficiente para falar que além de Deus ser... Por que ele trabalha dessa maneira com repetição? Porque ele mesmo, ele é o princípio e o fim. Então, ele trabalha dessa maneira porque ele está... Isso é simplesmente um reflexo de como ele é. Ele conhece o princípio e o fim. Então, o que ele faz com esse princípio e o fim para que a gente possa compreender o que está acontecendo? Ele revela aos seus servos, para que eles possam compreender o tempo que eles estão vivendo. Eu acho... Aí tem... Qual que é a primeira citação que tem no documento? Então é isso, história da redenção. Então, Deus, ele é dessa maneira. Ele ilustra o princípio e o fim. E a gente vai ver, e uma das demonstrações, vocês já estudaram, por exemplo, a história de Fátima, e vocês viram que Satanás, enquanto Deus está trabalhando com o povo dele de uma maneira, Satanás, ele tem a contrafação. Ele trabalha exatamente da mesma maneira que Deus trabalha. E a gente vai ver que isso não foi diferente no céu. Como que... A gente pode ler primeiro o texto e depois eu vou fazer a pergunta. Começa com ele deixou, aí está se referindo no céu, né? Esse livro é a história da redenção, está se referindo como que começou o mal no céu, como que surgiu essa ideia de Satanás. Ele deixou a imediata presença do Pai, insatisfeito e cheio de inveja contra Jesus Cristo. Dissimulando o seu real propósito, convocou as hostes angélicas, introduziu seu assunto, que era ele mesmo. Como alguém agravado, relatou a preferência que Deus dera a Jesus em prejuízo dele. Contou que dali em diante, toda a doce liberdade que os anjos tinham gozado estava no fim, pois não havia sido posto sobre eles o governador, a quem deviam de agora em diante render honra servil. Declarou que os tinha reunido para assegurar-lhes que ele não mais se submeteria à invasão dos direitos seus e deles, que nunca mais ele se prostraria ante Cristo, que assumiria a honra que lhe devia ter sido conferida e que seria o comandante de todos aqueles que se submetessem a segui-lo e obedecer à sua voz. Então, aí eu tirei um parágrafo de História da Redenção, mas tem outros livros que descrevem também mais ou menos como foi todo esse processo de revolta no céu. Como foi, obviamente a gente não entende, né, a origem do mal, mas explica como que foi acontecendo no céu. Patriarcas e profetas. Então, alguém com as suas palavras consegue descrever mais ou menos o que aconteceu no céu? Como que foi? O que Satanás fez? Qual foi a primeira coisa que ele fez? Depois, o que ele começou a fazer no céu? Primeiro ele desejou o lugar de Cristo. Primeiro ele o quê? Desejou o lugar de Cristo. Primeiro ele desejou... Começou então no coração dele, desejando o lugar de Cristo. E daí? Depois começou a fazer comentários com os anjos a respeito da soberania de Deus, da lei. Se mostrando algo assim, a pessoa dissimulada, interessada no bem de todos. Então, ele queria imitar. Começou a surgir essa inveja, essa ponta de inveja, essa dúvida, e começou essa vontade de ocupar o lugar de Cristo. E se perguntar, por que era Cristo que estava ocupando aquele lugar? Por que não sou eu que estou ocupando esse lugar? Então, essa ideia, o que ele começou a fazer com esse mal que estava surgindo no coração dele? Ele alimentou e daí ele começou a espalhar. E começou a plantar essa semente no coração dos outros anjos. E como que ele fez isso? Que a irmã Lígia comentou. Dissimulando o real propósito dele. Foi o que a gente acabou de ler, que é a palavra-chave que eu queria desse texto. Então, Satanás ele começou a dissimular o real propósito dele. Ele começou a esconder. E quando está escondendo algo, isso se torna uma mentira. Desde o início, o que Satanás começou a fazer no céu? Começou a colocar mentiras. A fazer mentiras a fim de conquistar os anjos para o lado dele. Então, a contrafação de Satanás, se o começo ele começa com mentiras, como que a gente espera que a contrafação vai ser no final da história do mundo? Vai ser da mesma maneira, implantando mentiras. É assim que Satanás trabalha. A mentira realmente faz parte do caráter dele. A gente pode ver isso desde o início, quando surgiu no início, desde o início, quando no céu.
Então, eu coloquei tudo isso para que a gente possa, vocês fiquem com isso em mente, e agora a gente vai começar a abrir em Daniel 11. A gente vai em Daniel 11 e agora a gente vai introduzir mais especificamente no que eu queria. A gente pode abrir em Daniel 11, eu quero o verso 1. No primeiro ano do Dário, o Medo, levantei-me para o animar e fortaleceu. Então aqui fala, eu, pois, no primeiro ano de Dario, o Medo, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. Eu quem? O anjo Gabriel. Aqui é o anjo Gabriel. Então ele começa a escrever. E vocês têm isso em mente mais ou menos quando que é o primeiro ano de Dario, quando que é o primeiro ano de Ciro, o que aconteceu? Senão eu vou traçar uma linha e tentar colocar isso mais ou menos na cabeça de vocês. Tentar relembrar, né? O que aconteceu. Primeira coisa que eu quero lembrar é que não sei quantos estão tão familiarizados assim com o livro de Daniel, mas esses diagramas que tem aqui, já foi comentado nos estudos passados até, eles são diagramas que eles estão ilustrando Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, todo o Apocalipse, as trombetas, os 3 anjos. E aqui a gente tem a estrutura do livro de Daniel. Se aqui a gente tem Daniel 2, Daniel 2, 7, 8, revelando Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. É dessa maneira que Deus trabalha. Daniel 2, a gente tem uma ideia de como foram os reinos. A gente simplesmente sabe que eles foram sucessivos. E dá umas poucas características numa cabeça de ouro, ou seja, a cabeça é o mais alto, é ouro, que é o metal mais valorizado. E depois tem uma sequência de reinos até chegar em Roma, o Império Romano. E a gente começa a ver em Daniel 7, já tem algo mais específico. Agora a gente vê um leão, que ele tem 2 asas. Aí depois vem um urso, ele tem 3 costelas na cabeça, ele tem um ombro maior do que o outro. E depois vem Daniel 8, que a gente vê agora simplesmente um bode e um carneiro, mas cada vez vai dando mais características. Então o que a gente costuma retratar do livro de Daniel é que ele é um livro que repete e amplia. Então, Daniel 2, a gente vê essas características dos reinos. Daniel 7, a gente tem essas mesmas características, essa mesma sequência, com um pouco mais de detalhes. Daniel 8, mesma característica, mesma sequência, com mais detalhes. Só que Daniel 8 não tem mais Babilônia, porque já tem passado. Exatamente, Daniel 8 a gente não vê mais a Babilônia, porque aí eles já não estavam mais, eles já estavam no Império da Medo-Pérsia. Estavam para entrar no Império da Medo-Pérsia. Então, se a gente tem essa repetição e essa ampliação dos detalhes, o que a gente espera encontrar em Daniel 11? A mesma coisa, a gente vai esperar encontrar essa repetição desses reinos e uma ampliação. Agora, o outro ponto a gente vai voltar ao ponto que eu estava fazendo anteriormente. Eu vou tentar passar isso de uma maneira, eu vou passar a primeira parte histórica. Então, é que tem algumas pessoas, eu prefiro fazer o 538 e 536. Mas, por exemplo, a minha mãe acho que passou para vocês 539 e 537. Mas é a mesma coisa, só que dependendo do historiador, eles colocam datas diferentes. Então, em 538 foi o fim do Império Babilônico. Então, até aqui era Babilônia. 538, esse aqui inclusive é o capítulo 5 de Daniel, que tem aquela inscrição na parede do Mene Mene Tekel Upharsin. 538 a.C. E depois a gente vai ter outra data, que é o 536 a.C. Depois de Babilônia, qual que é o reino que sucede Babilônia, que conquista Babilônia? É a Medo-Pérsia. Então aqui a gente vai ter, vou colocar aqui, a Medo-Pérsia. O que aconteceu em 538? Como foi mais ou menos que eles conquistaram Babilônia? Alguém lembra do capítulo 5? Eles estavam na festa. Desviaram o rio, secaram o rio, entraram pelo rio. E quem que foi que conquistou? Quem que era o imperador da Medo-Pérsia, geral? Da Medo-Pérsia? Era Ciro. Então, Ciro era o imperador geral da Medo-Pérsia. Esse aqui. Mas Ciro tinha um tio. Quem que era o tio de Ciro? Era Dario.
Então, Ciro é o imperador de Babilônia, no geral, mas quando ele... era o imperador da Medopérsia, de toda a Medopérsia, mas quando ele conquista a Babilônia, ele continua sendo o imperador de toda a Medopérsia, mas o que ele vai fazer com Babilônia? Quem que ele vai colocar para dirigir Babilônia? Ele bota o tio dele, ele bota Dario. Então, aqui, em 538, a Bíblia pode se referir ao primeiro ano de Dario. Certo? Primeiro ano de Dario como rei de Babilônia. 536, Dario morre, e quem que vai assumir então? Ciro. Apesar de Ciro já ser rei, dele ser o imperador, ser o imperador de tudo. Então 536, que seria o terceiro ano de Dario. De Dario também. Dario já morreu, tá. Então o terceiro ano de Ciro, porque ele já é o imperador de todo o reino, mas pode ser o primeiro ano dele também como imperador sozinho de quem? De Babilônia. Eu falei tudo isso porque vocês vão ver agora o que acontece no livro de Daniel, porque às vezes se torna um pouco confuso. Bom, a gente vai ver aqui, o que foi entendido é que já na época de Daniel, eles têm 2 tempos do fim. Uma das características do tempo do fim, qual que era? Que elas são um cumprimento de uma profecia. Na história de Daniel, tanto 538 a.C. quanto 536, as duas são cumprimentos de profecia. Quais são as profecias que elas são cumprimento? Esse 538 não é Tiatira? Aqui não. Aqui é quando Medopérsia está conquistando Babilônia. Quem que já tinha profetizado que eles seriam libertos do cativeiro? Que é o quase contemporâneo de Daniel. Jeremias. E qual que é a profecia de Jeremias? Dos 70 anos. Eu também confundo. Então, dos 70 anos. Só que o que a gente vai ver... Eu não queria entrar tanto nisso porque eu também não estou familiarizada tanto com esse tema. Só que são 2 70 anos que Jeremias fala. Tem o fim dos 70 anos que eles estão cativos no Império de Babilônia, e tem o fim dos 70 anos. Depois eu posso procurar os 2 textos de Jeremias, que eu não me lembro muito bem, que cada um está se referindo a uma coisa específica. E depois o outro 70 anos, que é um pouco mais para frente dos capítulos de Jeremias, que é o fim de que eles estão cativos no geral. Porque aqui é o decreto de Ciro, não sei se vocês lembram, que termina o cativeiro deles. Aí começa 2019, quando ele termina o cativeiro. Isso. Não, esse é o primeiro decreto. Mas no terceiro decreto começa a voltar o No dia Artaxerxes. terceiro decreto. Então aqui, em 538, termina 70 anos. Em 538. Que é quando eles não estão mais cativos em Babilônia, porque Babilônia tinha sido conquistada. Então eles não estavam mais cativos de Babilônia. Ainda assim cativos da Medopérsia. E depois, em 536, eles terminam de estar cativos. Pode falar. Fala alto. Em 608 a.C., a Babilônia conquista a Síria. Aí começa a contar os 70 anos. Então, em 608... 608, fica bem claro. É o início lá. O início lá no... Ah, sim. Então, em 608, é o início dos 70 anos que eles estão em Babilônia, quando eles são levados cativos. Não, é o 608, quando a Babilônia conquista a Síria, e aí passa a ser o reino. Então são 70 anos de reino de Babilônia, entendeu? Quando a Babilônia cai, é a queda de Babilônia. Ah, entendi. Tá, então em 608, todo mundo entendeu ou querem que eu repita? Em 608 é quando Babilônia conquista a Síria. Em 538 é quando ela cai. E esses seriam 70 anos, relacionados a isso também. E depois a gente tem os 70 anos que eles estão cativos no geral, digamos. É um povo cativo. Em 606 é quando é o primeiro reinado de Jeoiaquim, que os judeus são levados cativos para Babilônia. Começa o cativeiro deles e termina em 536, quando Ciro faz o primeiro decreto. Então, 606 é o primeiro reinado. Não só conquistaram a Síria, mas
Ô mãe, isso aqui tá certo porque tem uma confusão com esses nomes desses reis. É Jeoiaquim, esse aqui. Ah, tá. Português é isso aí. Ah, tá. Foi no reinado dele que Daniel foi levado cativo. Daniel. Aham, tá. Então 606 Daniel é levado cativo. Então Daniel... 607. ou 606, 607, depende do historiador. Certo, com todo esse contexto, e agora entendendo isso mais ou menos, o que foi entendido então é que tem esses dois tempos do fim, já na descrição histórica do livro de Daniel, nessa parte, na história deles. O que a gente vai trazer isso, e a gente vai entender agora em Daniel 11:40, que na verdade vocês já entendem que a gente tem dois tempos do fim em Daniel 11:40 para a nossa história também. Mas aqui, só que para que fique claro, então no capítulo 11 está falando assim, capítulo 10, o 11 e o 12 de Daniel, todos eles ocorrem, todos eles foram escritos no ano 536? 536. Né? Todos, diz o 10, o 11 e o 12. Foi 536. Terceiro ano de Ciro. 536. Todos eles foram escritos, porque vamos voltar para o capítulo 10, versículo 1. Isso é bom ter em mente, para que a gente consiga fechar essa ideia que a gente está construindo agora dos dois tempos do fim. Capítulo 10, 11 e 12 de Daniel, eles foram escritos no mesmo ano, que era no terceiro ano de Ciro. Lembra que eu falei que o terceiro ano de Ciro era 536, porque o primeiro ano dele foi quando eles conquistaram Babilônia. Apesar dele não ser o rei da Babilônia, ele era o imperador, né, de todo o Império Medo-Persa. Então a gente pode ler Daniel 10, versículo 1. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. Uma palavra verdadeira concernente a um grande conflito. E ele entendeu esta palavra e teve entendimento da visão. Então aqui, Daniel 10 fala que é no terceiro ano de Ciro. Se é o terceiro ano de Ciro, qual é o ano? 536. Então 536 foi revelada essa palavra a Daniel. E daí vai começar a descrição dos capítulos 10, 11 e 12. E se a gente vai agora no capítulo 11, a gente já tinha visto o que o anjo fala. Eu, pois, no primeiro ano de Dario. Peraí, que confusão é essa? Qual que é o primeiro ano de Dario? 38. Mas não era 536 que tinha sido recebido isso? Mas o que o anjo está fazendo aqui? Ele está lembrando do que tinha acontecido. Então ele volta no tempo para lembrar o que tinha acontecido. Que ele volta para animar e para fortalecer. E ainda no verso 12, e agora te declararei. Quer dizer, aí volta para o tempo atual. Exatamente, muito bom. Aconteceu, né, naquela data. Ele lembra então que ele voltou para fortalecer e depois no 2 ele fala, agora eu vou te declarar. Então ele tinha recordado, era uma recordação, Daniel 11:1, do que tinha acontecido, e depois ele começa a declarar o que aconteceu. Mas todas essas visões de Daniel 10, 11 e 12 foram no ano 536, terceiro ano de Ciro, quando Dario morre e Ciro assume a Babilônia. Certo. Eu quero dar um contexto. Eu imagino que a ideia do estudo de hoje é colocar que vocês fiquem firmes com esses marcos, porque eles são a base da nossa história, e que a cabeça de vocês comece a fazer novas conexões em relação a isso, além de estabelecer eles. Se a gente ler, tem uma leitura completa do capítulo 11, a gente vai ver que é uma guerra entre dois reis. Quais dois reis? O capítulo 11 todo é uma guerra entre o rei do sul e o rei do norte. E é o tempo todo, rei do sul, rei do norte, rei do sul, rei do norte. Só que a gente não conhece na história sempre o mesmo rei do sul e o mesmo rei do norte. E se o livro de Daniel trabalha com uma repetição e uma ampliação, o que a gente tem que esperar encontrar em Daniel 11? Essa mesma repetição e ampliação. Então, quais são os reinos que a gente tem que esperar encontrar em Daniel 11? Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. São esses mesmos reis que a gente tem que encontrar aqui. Se tu vai estudando, inclusive, o livro de Daniel, do Uriah Smith, Daniel Apocalipse, ela não te fala que tinha uma porção do livro de Daniel que estava selada. Mas o livro do Uriah Smith, ele consegue explicar uma boa parte dessa primeira parte. A parte toda histórica, pelo menos até o verso 39, eu recomendo estudar dali, porque ele dá bastante detalhes. Até o verso 4, até o verso 4 está se referindo então à Grécia. Perdão. A primeira parte, o verso 1 e verso 2, está se referindo à Medo-Pérsia. Depois começa a falar da Grécia. Até o verso 31.
Depois começa a descrição de Roma papal. Essa é mais ou menos a divisão que a gente vai ver. E se tu vai estudando a coroa do rei do sul e rei do norte, em cada verso ela vai toda hora mudando para os próximos reis. Se tu vê a história, ela acontece igualzinho está descrito ali. E a coroa sempre vai passando de um rei para o outro. A coroa vai o tempo todo passando. O rei do sul, o rei do norte, vão toda hora passando para os próximos reis, das próximas gerações. E a minha ideia hoje é que a gente possa entender, além de entender bem quem que é o rei do sul e o rei do norte para a nossa história, para que a gente consiga definir bem os tempos. A gente precisa entender quem são os reis para que a gente consiga definir bem os tempos do fim. Eu acredito que vocês já estão familiarizados com isso, por isso que eu vou pedir a ajuda de vocês também. Vamos ler Daniel, verso 11, 40. Daniel, verso 11, 40, seguindo a sequência dos reinos, as mesmas sequências de Daniel 2, 7, 8, nessa parte a gente já está no Império de Roma. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte se levantará contra ele, com carros e com cavaleiros, e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará, e passará. Então, o que a gente vê aqui? Tem uma descrição do que aqui? Logo, a primeira... Tempo do fim. O que acontece no tempo do fim? Até a primeira vírgula. Então, a gente tem uma guerra entre o rei do sul versus o rei do norte, como a gente tem em todo o livro de Daniel. Certo. Quais são as características verdadeiras, originais do rei do sul e rei do norte? Da onde que a gente tira? Por que a gente fala rei do sul e rei do norte? Alguém sabe explicar? Tem relação com a parte geográfica. Aham. Com Israel. Aham. A parte que sofreu pelo norte e pelo sul. É. Então tem essa relação com o povo de Israel da parte geográfica. E eles sofriam ataques. Eles sofriam ataques do sul. Pelo sul, né? Pelo sul. E eles sofriam ataques pelo norte também. Os ataques que eles sofriam pelo norte era de quem? Era de Babilônia. Tu quer falar? Ela está proibida hoje também. Não. Babilônia ficava mais a leste, né? Só que eles Aham. pelo norte por causa do deserto. É, então, eles tinham que contornar e eles acabavam atacando pelo norte. É a leste e aí só que era caracterizado norte, né? É, porque eram os ataques, como eles atacavam. E quem que atacava pelo sul? O Egito. Então, o rei do sul e o rei do norte original são Babilônia e Egito. Se tu vai na raiz da palavra sul, alguém sabe qual que é? É Negev, que significa Egito. Então, até aqui, em Daniel, quando está falando rei do sul, esse sul significa mesmo Egito, já na língua deles. Para a Babilônia, para a gente confirmar também, além dessa área geográfica, então, na própria palavra Egito, a gente tem a palavra Negev, que descreve Egito, perdão. O rei do sul, de Daniel 11:40, se tu vai na raiz da palavra, ela é Negev, que significa Egito. E Babilônia, a gente pode abrir em Jeremias, além de ela atacar pelo norte, a gente pode abrir em Jeremias 25, verso 9. Eis que eu enviarei, tomarei a todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente, e farei que sejam objeto de espanto, de assovio, e de perpétuas desolações. Estou procurando outro que eu coloquei aqui. Com quem que está comparando aí? Está comparando o norte com quem? Com Babilônia.
Agora a gente pode abrir em Zacarias 2, verso 6 e verso 7. Zacarias 2, verso 6 ao verso 7. Fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei pelos 4 ventos do céu, diz o Senhor. Sião, escapa tu, que habitas com a filha de Babilônia. Então aqui a gente... acho que tá bom. A gente vê então uma relação daqui, o norte com o que também? Babilônia. Com Babilônia. Então, Babilônia é sempre está relacionado com o norte. Então, a gente pode ler o próximo texto que eu coloquei para vocês, o Grande Conflito, página 356, parágrafo 2, para que a gente não se atenha tanto nesse ponto. Mas Ellen White deixa claro o que é o tempo do fim e o que aconteceu na história. Começa com semelhante mensagem. Semelhante mensagem jamais foi apresentada nos séculos passados. Paulo, como vimos, não a pregou. Indicar aos irmãos a vinda do Senhor no futuro, então muito distante. Os reformadores não a proclamaram. Martinho Lutero admitiu o juízo para jamais ou mais ou menos 300 anos no futuro, a partir de seu tempo. Desde 1798, porém, o livro de Daniel foi descerrado. Aumentou-se o conhecimento das profecias e muitos têm proclamado a mensagem solene do juízo próximo. Então aqui, Ellen White deixa claro que foi em 1798 que o livro de Daniel ele foi disselado e se aumentou o conhecimento das profecias. Se a gente vai em Daniel 12, verso 3... Daniel 12, verso 4... Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra e a ciência se multiplicará. Então fala que esse livro ele é para ficar fechado até quando? Até o tempo do fim. Porque o que vai começar a acontecer no tempo do fim? O conhecimento se ampliará e fala que as pessoas correrão de uma parte a outra. As pessoas não vão ficar correndo de um lado para o outro? Não, as pessoas vão correr pelo livro de Daniel, com os dedos, estudando. Então juntando com o texto que a gente leu da Ellen White, quando que ela fala que o livro de Daniel foi aberto? Selado. 1798. Então, deixa eu pegar outra. Em 1798, o livro de Daniel é disselado ou discerrado, como está escrito. Discerrado. Está escrito certo? Tá, né? E houve um aumento e as pessoas começaram a correr de um lado para o outro pelo livro de Daniel, aumentando o conhecimento em relação às profecias. Outra coisa que fala um pouquinho antes também, fala que Martinho Lutero, de que época que é Martinho Lutero? Qual o ano, mais ou menos, que ele pregou as teses? 517. Obrigada. Então, em 517, vou colocar aqui. 1517, Martinho Lutero é quando ele... Aqui tá certa essa data, né? Ele prega as 95 teses. E o que está falando aqui, nesse texto do Grande Conflito? Que Martinho Lutero... 300 anos, né? Então, o próprio Martinho Lutero, ele pensava, ele entendia... Se a gente soma 300 anos aqui, dá quanto? Mais ou menos 1817. Ele está próximo ou não naquele tempo? Muito próximo. Ele diz que mais ou menos 300 anos, ele acreditava que em mais ou menos 300 anos ocorreria o tempo do fim. Então, lembra que a gente tinha comentado já no estudo passado, de que os próprios pioneiros, algum deles, já entendiam um dia por ano. Só que eles não podiam aplicar porque o livro de Daniel estava o quê? Estava selado. Então, algum deles realmente já tinha muito conhecimento, eles tinham a chave na mão. Só que eles não podiam abrir o cofre porque estava selado. Agora a gente pode ler o próximo parágrafo, que vai dar uma explicação também mais ou menos do que aconteceu.
Começa com Deu-se-lhe poder. Deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E, diz o profeta, vi uma de suas cabeças como ferida de morte. Mas, se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Os 42 meses são o mesmo que tempos e metade do tempo. 3 anos e meio ou 1260 dias, de Daniel 7. Tempo durante o qual o poder papal deveria oprimir o povo de Deus. Este período, conforme se declara nos capítulos precedentes, começou com a supremacia do papado, no ano 538 de nossa era, e terminou em 1798. Nesta ocasião, o Papa foi aprisionado pelo exército francês e o poder papal recebeu a chaga mortal, cumprindo-se a tradição: se alguém leva em cativeiro irá. Então, aqui é simplesmente uma descrição de que 1798, além da gente já ter lido, que Ellen White fala que ele é o cumprimento de uma profecia, um pouco antes do primeiro parágrafo que a gente leu, eu troquei a ordem dos parágrafos para que pudesse ficar melhor. Mas ela descreve isso aqui antes, essa explicação de 1798. 1798 é o cumprimento dos 1260 anos, que é enquanto o povo de Deus estava baixa a supremacia papal. É aquela época que a gente conhece que eles eram perseguidos e mortos e tacados na fogueira. E os 1260 é a profecia que mais aparece na Bíblia, são mesmo que os 42 meses de Apocalipse, são os tempos e metade de um tempo de Daniel. E esse tempo termina em 1798 e começa em 538, quando o último reino foi dominado. Uhum. Ok. Agora a gente vai contextualizar um pouquinho mais 1798. O que estava acontecendo? O que aconteceu em 1798? Por que é o fim dos 1260? O que marca 1798? Aonde que a gente vai ver essa guerra? A gente sabe que o rei do sul é simbolizado literalmente por quem? Aqui, literalmente. Sem a aplicação, por Egito. E o rei do norte, Babilônia. Então, a gente tem que ver uma guerra, agora tipológica, entre o rei do sul e o rei do norte, entre Egito e Babilônia. Com características desses poderes. E a gente viu que essa guerra acontece no tempo do fim, porque Daniel 11:40 falou isso pra gente, que no tempo do fim, o rei do sul lutará com o rei do norte. E a gente viu que 1798 é o tempo do fim, que é o fim dos 1260 anos. É o tempo do fim dos 1260 anos. E é onde o livro de Daniel é descerrado e começa a ter um aumento de conhecimento. E o que aconteceu, então, em 1798, historicamente? O que aconteceu? Como é que a gente junta tudo isso? Como é que a gente traz para a prática tudo isso que a gente viu? Houve a Revolução Francesa, o ateísmo. Exatamente. Mas especificamente em 1798, o que acontece? O Papa Pio VI recebe a ferida mortal. Por que é isso, recebe a ferida mortal? O que significa isso? Ele é levado cativo, ele é preso. Ele é preso pelo general Berthier de Napoleão. Ele é levado em cativeiro. Perde o poder estatal. O quê? O papado perde o poder estatal. O papado perde o poder estatal. Não, exatamente. Aqui o Papa, ele não está perdendo. Não é que aqui é o fim do rei do norte. Perde uma das suas cabeças. Ele perde o poder estatal dele. Agora, quando que começa a Revolução Francesa? 1789. Alguém sabe explicar mais ou menos historicamente? Acho que eu vou ter que fazer um pouco maior. Isso aqui. O que aconteceu em 1789? Eu tô perguntando porque eu não sei dar muitos detalhes também. As escolinhas aqui. Vai, mãe. Ela tá ali com o dedinho. Eu sei que é a Revolução Francesa, mas verdade.
E aí tinha duas classes operárias, que eram os jacobinos e os girondinos. E eles começaram a revolução para tirar o rei, a monarquia. E quando tiraram a monarquia, começou aquele período de terror. Tem muito a ver também porque eles não queriam mais, acho que o feudalismo, eles não queriam mais esse... Principalmente porque eles estavam se sentindo oprimidos. Aí eles derrubaram o Luís XVI, né? Tomaram o poder, que era o rei da época. Isso mesmo, o rei da época era Luís XVI. Né? E Robespierre tomou o poder. E aí os genuínos recuperam o poder matando o Robespierre. Então, a Revolução Francesa começa em 1789. Onde entra o Napoleão. Isso. Ele é chamado para ser comandante, né? E aí dá um golpe neles e vira imperador. Ditador. Então, em 1789, a gente tem o início da Revolução Francesa. Começa tudo com uma crise econômica, né? Que começou tudo com uma crise econômica. Então, início da Revolução Francesa em 1789. 1791, isso aqui eu estou simplesmente contextualizando para vocês o que estava acontecendo. Alguém sabe o que aconteceu em 1791? Em 1791 é o fim da relação diplomática do Papa com a França. Eles quebram essa relação entre o Papa e a França, porque eles fazem uma Constituição Civil do Clero. O que essa Constituição Civil do Clero fazia? Fazia com que o clérigo ele não tivesse mais tanto poder como ele tinha. Eles tornariam-se um trabalhador público, simplesmente. E claramente, eles não gostaram disso. Então, aqui a gente tem um fim da relação do Papa com a França. Com a França. Depois, em 1796, é quando vai iniciar realmente a Guerra Aberta. Que é quando Napoleão ataca uma parte da Itália. Em 1796, as tropas francesas, sob o comando de Napoleão, vão invadir a Itália. Aqui, a gente tem uma guerra aberta. Eu vou colocar aqui, guerra aberta. Até então, não era exatamente uma guerra realmente acontecendo. Então, em 1796, a gente tem essa guerra aberta. Depois, a gente vai ter duas datas importantes em 1797. O que acontece, mãe, em 1797? Não tem um acordo com Napoleão e o Papa? Em 19 de fevereiro, primeiro tem o Tratado de Tolentino. O que é o Tratado de Tolentino? O Tratado de Tolentino ele é um tratado que praticamente Napoleão impôs sobre o Papa, basicamente por força, que ele tem algumas coisas específicas, depois se vocês quiserem, mas isso é mais a parte histórica, que ele exigia um pouco mais do tratado que eles já tinham anteriormente. Então, eu vou botar a data. Em 19 de fevereiro de 1797, 19 de fevereiro de 1797, é Tratado de Tolentino. Ocorre o Tratado de Tolentino. E depois, no mesmo ano, o que acontece? O que acontece com esse tratado no mesmo ano? Ele é quebrado. Por que ele é quebrado? Alguém lembra? Alguém é morto. Guarda do papado mata um general francês. Eu também não sei, não. É o Dufault. Mathurin Leonard Dufault. Então, a guarda do Papa mata a tiro esse general francês. Então, esse tratado é quebrado. Vou botar a morte de Dufault. Que é a quebra do tratado, né? Diz que Napoleão queria que esse Dufault casasse com Desirée, que é a primeira namorada de Napoleão, para evitar ele, para poder ficar liberto para Então aqui, com a morte de Dufault, foi basicamente como se fosse um empurrão, digamos, para que aí eles dessem a ferida mortal no Papa, que foi o que aconteceu em 10 de fevereiro de 1798, quando o Papa é levado cativo, o Papa Pio VI é levado cativo pelo general Berthier. E como é que a gente vai enquadrar essa Rei do Sul e Rei do Norte?
Rei do Norte simboliza a Babilônia. A Babilônia simboliza também uma igreja caída. E depois, eu não sei se eu quero entrar em tantos detalhes. Alguém saberia explicar como é que a gente relaciona o papado com o Rei do Norte? Ou Babilônia? Literal, natural, mas depois o espiritual. Aham. E se a gente vai em Apocalipse, a gente consegue entender melhor, mas isso está se referindo ao Papa. Quando Apocalipse se refere a Babilônia, está se referindo ao Papa. Se a gente vai nos escritos da Ellen White também, ela também coloca o Papa como Babilônia. Outro exemplo, até, por exemplo, as igrejas protestantes, elas são chamadas de filhas de Babilônia, porque elas são filhas do papado, elas se revoltaram contra a verdade. Babilônia ela bebe o quê? O cálice de doutrinas falsas. Então, tudo que é uma doutrina falsa, elas tornam o quê? Parte de Babilônia, ou está bebendo vinho de Babilônia, porque são falsas doutrinas. Então... Não, pode falar, por favor. As características do Rei do Norte, literal, confusão, ele lá de Nimrod, exatamente. Da Torre de Babel. Então a gente... Dentro dessas características do literal, a gente consegue encontrar em planos do espiritual. É onde está vai dizer 4 assim. Exatamente. E aqui a gente vai ter o Rei do Sul também como sendo a França. Eu não sei se eu coloquei o texto aqui, mas tem textos da Ellen White que ela fala claramente também que... Então aqui o que aconteceu foi o Rei do Sul simbolizando a França. O Egito era um poder o quê? Eles tinham religião, eles acreditavam em deuses, eles eram um poder ateu. Se a gente vai para a história do Êxodo, quando Moisés pede para que eles sejam libertos, acho que a última vez até antes de que venha a praga do primogênito, Faraó diz que ele não conhece o Deus de Moisés. E não conhecer o Deus de Moisés, ele está sonando o quê? Ateu, porque ele não acredita em Deus. Então o Egito é um poder ateu. Tem escritos que eu falam mesmo, é um poder ateu. E a França, ela era o quê? Toda essa revolução, não sei se você lembra a parte histórica, os franceses eram o quê? Eles são ateus, inclusive hoje ainda, é um dos países mais ateus que existe. Então o Rei do Sul, simbolizando o Egito, também agora a gente vê eles como a França. Então aqui, quem que vence? Se a gente vê a França contra o papado e aqui leva cativo o Papa. Então a gente vê aqui uma vitória da França. A gente vê uma vitória do Rei do Sul. Isso é importante. Acho importante falar que antes de Cristo é literal, depois de Cristo é espiritual. Tá. Antes de... Tá, todo mundo entendeu. Então, antes de... O que minha mãe colocou foi que antes de Cristo, tudo é dado como literal. E depois é dado como espiritual. Certo? Então aqui a gente está entendendo tudo espiritualmente. Quando a gente fala de Babilônia e Egito como Rei do Sul e Rei do Norte, a gente está entendendo literalmente. Aqui a gente está fazendo aplicações. E depois, o Papa... Alguém sabe quando que o Papa morre? É um ano depois, basicamente. Em 29 de agosto. Em 29 de agosto de 1799, o Papa morre. O Papa Pio VI... morre. E ele simbolizando o Rei do Norte. Então a gente vê que essa morte, digamos, essa morte do Rei do Norte, ela é progressiva. Ele foi primeiro levado cativo e depois ele morre. Isso é importante porque a gente pretende encontrar isso na nossa história também. Certo? Essa era a parte mais chatinha, que tem a parte mais histórica, e agora a gente vai começar a fazer as aplicações pra gente. Tem uma parte também que é interessante ler, que eu coloquei até aí traduzido. Se a gente vai em Daniel 2,37, a gente pode entender um rei como um reino, simbolizando um reino. E aqui a gente vê uma descrição da irmã White, quando eles vão visitar o busto do Papa Pio, e eles sentem como se fosse algo solene. Ou seja, ali ela vê tudo que foi descrito na profecia, no livro de Daniel, quando ela vê o busto desse Papa. Não está aí? Eu coloquei, eu acho, tá? Naquela tarde. Se quiserem ler. Naquela tarde, 2 de novembro, ele, ancião do Bordeaux, nos acompanhou até a catedral, em Valência, França, e olhou para o busto de Pio VI, o qual foi apontado na profecia como aquele que havia sido levado cativo e morto em cativeiro. Aqui está que foram marcadas pela história
como tendo recebido a ferida mortal. O seu coração está guardado em um monumento, mármore, embaixo de onde o busto está localizado. Sentimos a solenidade no momento enquanto olhávamos para o monumento deste homem evocado pela profecia. Então aqui a gente vê essa descrição dela descrevendo, né, como aconteceu. Então, tudo isso que a gente falou é simplesmente a primeira frase do Daniel 11:40. Primeira parte, certo? Agora a gente vai para a segunda parte. E a gente vê que pode falar. Só para acrescentar que essa primeira parte de Daniel 11:1, 40A. A parte A, é a única referência específica para o acontecimento, para o evento de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ah, sim. Em Apocalipse tem mais detalhamento. Quando fala, né, que o rei do sul lutou com o rei do norte. Então a gente vê aqui, e no fim do tempo que o rei do sul lutaria com ele, com o rei do norte. Então a gente viu que no fim do tempo, 1798, o rei do sul lutou com o rei do norte e o rei do sul venceu. Agora o que a gente vai ver se a gente continua lendo o verso? Qual que é a próxima parte? O que vai falar a próxima parte? Agora a gente vê uma revanche do rei do norte. E a gente tem que lembrar que a coroa de rei do sul, no capítulo 11 de Daniel, coroa de rei do sul e o rei do norte também, vai sempre mudando, vai passando de um reino para outro. A coroa do rei do sul até aqui estava a França, mas a gente vê que logo depois também toda essa revolução ela acaba, né? A Revolução Francesa, eu não lembro da data, 1800 e... Eu não lembro, mas logo depois também a França... Não lembro. 1790. Que a França acaba a Revolução? Tá. Então, em 1799 acaba a Revolução Francesa. A gente tem que tentar enxergar na história, ou que vocês tentem trabalhar, a maioria já conhece também, mas quando que a gente vai ver um contra-ataque agora do rei do norte contra o rei do sul? Tem recentemente, alguma coisa na história em que o papado volta a atacar a França? Não? Só por ideologia, né? Sim. Exatamente, mas uma guerra aberta a gente não vê. Então a gente vai tentar procurar qual país, ou o que pode simbolizar agora, o que vai simbolizar o rei do sul para a nossa história. Quem fez a revolução? Qual era um dos povos, uma das classes que estavam envolvidas na revolução? Eram os jacobinos. Na história atualmente não, né? Mas que ocorreu recentemente também, mas quem adotava as ideias dos jacobinos? Tinha um outro grupo também que adotou e puxou, e eles mesmos se diziam os bolcheviques. Da onde que quem são bolcheviques? Quem que eles são? Da onde que eles são? Eles são russos, eles são isso mesmo, da União Soviética. Então, a gente tem que esperar, a gente vai buscar agora na história um ataque do rei do sul e rei do norte, então agora entre quem? Entre o papado e a União Soviética. Quando que isso ocorreu? Recentemente. Acredito que a maioria daqui estava vivo. Para mim faltavam uns 2 anos ainda para nascer, 2, 3 anos. Mas a maioria daqui acho que estavam vivos. 1989. O que aconteceu em 1989? 1989 foi a queda do Muro de Berlim. Na verdade, o que é importante a gente lembrar é que o Papa, ele sempre usa o exército de alguém. E aqui, nessa história, ele estava usando o exército de quem? Dos Estados Unidos, que é o exército que ele usa hoje. Então, aqui a gente tem a queda do Muro de Berlim. E a vitória aqui é de quem? Rei do norte. Aqui é a vitória do rei do norte. Que a gente lembra que a gente estava vendo esse contra-ataque? Então, em Daniel 11:40b, a gente vê um contra-ataque do rei do norte. A gente pode ler... eu acho que eu não subi no arquivo, eu vou ler então. Mas a revista Time, em 4 de dezembro de 1989, ela disse o seguinte:
de todos os eventos que sacudiram, ou seja, isso aqui não é uma revista cristã, não tem nada a ver, é uma revista do mundo, revista Time nos Estados Unidos. Ela disse, de todos os eventos que sacudiram o bloco soviético em 1989, nenhum está mais cheio de história ou é mais improvável do que o cordial encontro que terá lugar esta semana na cidade do Vaticano. Lá, na ampla biblioteca cerimonial do Palácio Apostólico construída durante o século XVI, o czar do mundo ateu, Mikhail Gorbachev, visitará o vigário de Cristo, o Papa João Paulo II. O momento será excitante não só porque João Paulo II ajudou a inflamar o fervor pela liberdade da sua terra natal, a Polônia, que alastrou como um fogo consumidor ao longo da Europa do Leste. Mais do que isso, a reunião dos dois homens simboliza o fim da guerra espiritual mais dramática do século XX. Um conflito no qual a força aparentemente irresistível do comunismo chocou contra o propósito inamovível do cristianismo. Então, a própria revista Time relatou esse conflito entre o Papa e a União Soviética. Então, a gente vê de novo entrando em atrito quem? O rei do sul e o rei do norte, que é o que está escrito em Daniel 11:40. O próximo... 4 de dezembro de 1989. Eu vou colocar aqui. Time. 4 de dezembro de 1989. Depois, numa outra revista, que é USA Today, que é a história da capa, também foi publicada em 1989, diz: a reunião do presidente soviético com o Papa João Paulo II na sexta-feira é o evento mais recente de uma revolução no mundo comunista, que o Papa ajudou a iniciar e que Gorbachev permitiu que ocorresse. Então aqui a gente vê o próprio mundo descrevendo esses eventos que já estavam descritos na profecia. E por que a gente viu toda essa coisa, por que a gente ficou nessa história aqui da Medo-Pérsia e da Babilônia? Porque a gente vê que aqui em Daniel, literalmente, tiveram 2 tempos do fim, que foram os 2 70 anos. O que a gente tem que esperar encontrar aqui no final de Daniel 11? 2 tempos do fim. Foi por isso que eu falei de tudo isso. Porque a gente já viu que um tempo do fim foi em 1798. E o outro tempo do fim, o nosso tempo do fim, começou em 1989. Quando eu falei no início do estudo que Deus era o alfa e o ômega, eu falei propositalmente para que a gente chegasse nessa parte. Quando Deus fala que ele é o alfa e o ômega, ele está falando que ele ilustra o fim desde o princípio. Então, a gente costuma, quando a gente ensina as linhas de reforma, a gente costuma ensinar Israel antigo e Israel moderno. Qual foi o princípio do Israel antigo? Foi a história de Moisés. E a gente vê que ela tem uma semelhança muito grande com a história do fim do Israel antigo. Qual que é o fim do Israel antigo? Com a história de Cristo. Quando depois da história de Cristo vai iniciar a igreja cristã. E depois a gente vê essa mesma história, o fim, mostrando o princípio, com a história de Israel moderno. O início de Israel moderno, a gente vê a história milerita. Porque isso aqui é o tempo do fim e depois começam todos os acontecimentos da história milerita. Quando a gente vê nos escritos da Ellen White, ela se refere ao tempo do fim, ela está se referindo a 1798. Mas no livro de Daniel a gente vê 2 tempos do fim. Então, quando a gente vai para 1989, a gente começa a entender os escritos dela também com aplicações. Mas a gente sabe que essa história vai se repetir muito similarmente na nossa época. Porque ela estava ilustrando o início de Israel moderno e aqui a linha dos 144.000, o fim de Israel moderno. Então a nossa história começa com a queda do Muro de Berlim, em 1989. Então aqui em Daniel 11:40 a gente vê essa revanche e eu já estou quase terminando o estudo. Eu quero colocar mais alguns pontos que é interessante ressaltar. Em 1989 a gente vê uma vitória do rei do norte. A gente vê que essa morte do rei é progressiva, né, do que acontece. E o que se entendeu também, a ideia não é mostrar... Na verdade, a ideia hoje não é entender completamente, dar um estudo completo de Daniel 11:40. É para que... Eu sei que a maioria de vocês já estudaram isso, por isso a gente foi comentando e tentando juntar as ideias. Foi para que vocês tivessem isso bastante firme e que começassem a entender bastante o contexto, porque isso vai se repetir igualzinho na nossa história. O que mais a gente entende de Daniel 11:40, que a gente tira para nossa história... Daniel 11:40 parte... Esse aqui é Daniel 11:40 parte A, que a gente viu, e aqui Daniel 11:40 parte B. Se a gente vai em Daniel 11:41, o que a gente entende? Qual é o próximo evento? O decreto dominical. Então a gente vê esse salto no livro de Daniel. Aqui a gente vê Daniel 11, verso 40, parte B,
E quando a gente lê, porque esse aqui é o livro que estava selado para a nossa história e que foi aberto. E quando a gente vê o verso 41, já começa a dizer que, ele entra na Terra Gloriosa. Então é quando veio o decreto dominical. Então tem esse pulo. Então é como se a gente tivesse o nosso tempo do fim, mas a gente não sabe muito bem o que vai acontecer entre isso. O próximo evento que Daniel nos ajuda a entender também é o fechamento da Porta da Graça com Daniel 12:1. Opa. É, quando Miguel se levanta. Fechamento da Porta da Graça. Em 2014, o movimento começou a entender Esdras 7:9. Por que é importante entender Esdras 7:9? Por que foi tão importante entender Esdras 7:9? Ele dá alguns marcos ali entre 1989 e o decreto dominical. Exatamente. Esdras 7:9 abriu muita coisa. Vocês querem ir em Esdras 7:9? A gente pode abrir em Esdras 7, verso 9. A ideia não é tanto que a gente fale sobre isso. Eu não sei se vocês estão muito cansados ou se eu posso continuar falando. Tá. Ah, isso aqui era para eu ter feito... Isso aqui era o que eu tinha falado antes, só vou terminar de falar. Aqui que eu tinha falado que era a história de Moisés, ilustrando a história de Cristo com uma semelhança muito grande. Em Israel moderno com o Alfa e o Ômega, sendo a história milerita, com a história dos 144 mil. Tá. Tá. Então, 1798, eu vou repetir mais ou menos, mas muito rapidamente, a história milerita. Em 1798, então, o livro de Daniel foi desselado, descerrado. Em 1840, ele foi completamente aberto. Em 1798, Miller compra a primeira concordância dele e começa a estudar. Ellen White diz que a história milerita vai se repetir, indiretamente ela diz, ela diz assim, que vai se repetir os 7 trovões e vai se repetir a palavra das virgens. Ao pé da letra. E ela diz que a palavra das virgens é a história milerita e os 7 trovões. Esse é o primeira e a segunda mensagem, né? Os 7 trovões. Sim, entre as duas. Em 1844. 1844. Exatamente na nossa história. Os 7 trovões também, Apocalipse 11, são eventos que Apocalipse 10 são eventos que ocorreram entre 1798 a 1844, que entre a primeira e a segunda mensagem angélica. Então, o que a gente vai fazer, a gente está comparando. Porque lembra que eu falei, a história milerita é o início de Israel moderno e a história dos 144 mil, que é a nossa linha, a história do fim do mundo, é o fim de Israel moderno. Então, 1798, a gente já viu que é um paralelo com 1989. Bom, a gente vai gastar mais um tempinho ainda. Então, 22 de outubro de 1844, eu coloquei aqui como decreto dominical. Porque o meu foco agora é que a gente entenda 2 marcos específicos. Então, em 1798, eles começaram a estudar. José Alit chegou à conclusão de que Apocalipse 8 se cumpriria em 1840, com a queda do Império Turco-Otomano. Apocalipse 9, perdão. Se cumpriria em 1840, com a queda do Império Turco-Otomano. E isso deu uma força muito grande para o movimento, porque ali se confirmou o princípio de ano. Já que o livro de Daniel estava aberto, o que antes como Martinho Lutero, digamos, os reformadores... Os reformadores, o que antes eles entendiam, mas não conseguiam abrir o cofre, apesar de ter a chave, agora eles podiam abrir o cofre. E quando eles fazem essa predição de que o Império Turco-Otomano cairia em 1840, dá um movimento gigantesco, porque eles predizem exatamente o dia que isso ocorreria. Um mês antes, eles botam até o dia. Então aqui dá um impulso muito grande para o movimento milerita. E qual era a profecia que eles estavam estudando, que é a base da história adventista? As 2.300 tardes e manhãs. Então, as 2.300 tardes e manhãs foi
o que Miller também começou a entender. A primeira profecia que ele entendeu foi aos 2.520 anos, ou os 7 tempos. E depois, uma das outras profecias que ele entendeu também foi os 2.300 anos. E esse foi o cálculo que eles fizeram. Primeiro eles pensaram que terminaria no ano de 1843, mas eles levaram em consideração o calendário caraíta. Calendário caraíta... Não, eu não vou entrar nesse detalhe. Então, o calendário caraíta... Vou colocar aqui o caraíta e o gregoriano, que é o nosso calendário que a gente usa hoje em dia. Esse aqui era o ano de 1843 do calendário caraíta, esse o ano de 1844 do calendário gregoriano e esse o ano de 1843. Fazendo as contas, naquele ano específico, não é que todos os anos são assim, mas naquele ano específico, o último dia do último mês do calendário caraíta do ano de 1843 cairia no dia 18 de abril. 18 de abril. O último. O desapontamento foi dia 19. Mas o último dia, porque eles esperaram até a meia-noite, até o último momento do dia 18. Por isso que o desapontamento foi dia 19. Quando entrou dia 19, aí que eles viram que estavam errados. Eu hoje não entendi, porque eu já via o 18, dia 19, não entendi. Então, o último dia do ano, no calendário caraíta, do último dia do último mês do calendário caraíta de 1843, que aqui seguiria 1844 deles, né? Foi dia 18. Então, eles fizeram todos esses cálculos aqui. Esse aqui foi o primeiro diagrama que foi feito. Esses 2 diagramas são cumprimentos da profecia de Abacuque. Então, esse aqui foi o cálculo que eles fizeram. 2.300 menos 457, eles chegaram à conclusão de que 1843 seria o fim dos 2.300. E eles entendiam que Cristo viria, que seria a segunda vinda. Então, eles fizeram essas contas e entenderam que Cristo voltaria no dia 18 de abril, que seria o último dia de 1843. Mas Cristo voltou em 18 de abril, não voltou. Então, eles tiveram o que a gente chama de pequeno desapontamento, em 19 de abril de 1844, do calendário gregoriano. Então, em 18 de abril de 1844, eles tiveram um pequeno desapontamento, mas tiveram, que a gente saiba, que eu saiba, 2 pessoas. Minha mãe tinha comentado que Miller já sabia que Jesus não viria nessa data. E tem uma outra pessoa que agora a gente vai entender por que eu estou falando tudo isso, que ele também já sabia, ele não sofreu esse pequeno desapontamento. Quem foi? Samuel Snow. Por que ele achava que Cristo... Alguém sabe explicar por que ele achava que Cristo não voltou? Por que isso aqui estava errado? Ele entendeu que eles teriam um período de tardança. Aonde que está escrito esse período de tardança? Na parábola das 10 virgens tem um período de tardança, mas na própria profecia de Abacuque 2. A gente pode abrir em Abacuque 2. Abacuque 2, verso 2 e 3 e 4. Abacuque 2 ao 4. Abacuque capítulo 2, do verso 2 ao 4. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna legível sobre tábuas, para que a possa ler e passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim. E não enganará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa. Não é reta nele, mas o justo pela fé viverá. Então aqui, essa profecia já descreveria que eles teriam também um desapontamento. E fala para eles que se tardar, espera. Já é comum, nas linhas a gente sempre vê um período de tardança, que Deus está testando o povo. Então aqui eles têm um período de tardança, desde 19 de abril.
E fala que o justo viverá pela fé. E foi isso que aconteceu no que a gente chama... Aqui são 2 marcos que a gente entende, como a gente chama de meia-noite e clamor da meia-noite. O que aconteceu? Primeiro eu vou falar desse aqui. No clamor da meia-noite, foi quando Samuel e Snow... eles estavam reunidos num acampamento, estudando e tentando entender. Depois do desapontamento que eles tiveram, isso aqui já era agosto. Isso aqui já estava por volta de agosto, eles tiveram desapontamento em abril. Eles estavam estudando e tentando entender por que Jesus não tinha voltado, o que tinha acontecido, o que eles fizeram os cálculos, o que aconteceu. Até eles estavam... Não lembro em que dia do acampamento que eles estavam. Não, o dia do acampamento eu não lembro. Samuel chegou no dia 14. Ah, foi no segundo dia. Então Samuel e Snow chegou no segundo dia do acampamento. Quem estava pregando era Bates, eu acho, né? Bates estava pregando, Samuel e Snow chega, uma senhora se levanta e fala que quem tinha a mensagem verdadeira era Samuel e Snow, que era para Bates dar licença para que Samuel e Snow pudesse falar. Então Samuel e Snow começa a apresentação dele no dia 14, que é o segundo dia do acampamento que estava acontecendo, no dia 14 de agosto, e ele termina de apresentar a justificativa no dia 15 de agosto de 1844. E quais foram um dos pontos da explicação dele? Um dos pontos da explicação dele foi que a profecia dos 70... eu vou fazer lá, eu acho, nesse canto aqui. A profecia dos 70 anos, a última semana, aqui é o ano 27, depois de Cristo, ano 31 e ano 34. Cristo morreu no outono na primavera. Na primavera. Se é metade da semana, são 3 anos e meio antes, 3 anos e meio depois. Esse meio, se aqui era primavera, quando que teria que terminar as 70 semanas? No outono. E lá nos Estados Unidos, aqui 18 de abril era primavera. O outono seria por volta de outubro. Essa foi uma das coisas que ele entendeu. Outra coisa que ele entendeu também foi também assim que as primeiras festas eram na primavera e as últimas no outono. Então, se as primeiras festas da primavera já tinham sido cumpridas com Jesus, as últimas, que seria a volta de Jesus, teria que ser cumpridas no outono, nas 2 festas. Teve vários tópicos. Os principais foram sim, outro também foi que o dia da expiação acontecia no dia, no 10º dia do 7º mês. Então, outra coisa que ele entendeu foi que o dia da expiação ocorria no 10º dia do 7º mês. E aí que eles chegaram à data, era esse ponto que eu queria lembrar, aí que eles chegaram à data de 22 de outubro de 1844, que fazendo essa equivalência entre os calendários, no Caraíta, o 10º dia do 7º mês equivale no nosso a 22 de outubro de 1844. Então, depois desse evento aqui, que ocorreu até 15 de agosto de 1844, eles começaram... Por que a gente chama de clamor da meia-noite? Esse termo é tirado da parábola das 10 virgens. Aqui, o que eles começaram a clamar? Aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Esse termo foi tirado da parábola das 10 virgens. Eles começaram a proclamar a partir daqui com um movimento, uma força muito grande de que Jesus voltaria em 22 de outubro de 1844. E um pouco antes, por que eu botei aquela meia-noite ali? Porque a meia-noite, ela ocorreu no dia 27 de julho? 27 de julho de 1844. Que Samuel Snow, antes disso aqui, ele já tinha pregado aqui, no Tabernáculo de Boston, que era uma igrejinha que eles tinham construído. Eles eram um movimento, eles não eram uma igreja ainda. Eles eram um movimento, então, dia 27 de julho de 1844, nesse tabernáculo, Samuel Snow tinha ido lá e ele tinha pregado tudo isso. Só que ninguém tinha dado muita atenção para essa pregação. Mas aqui foi a primeira vez que ele pregou abertamente isso. E depois, no 15 de agosto, foi que realmente essa mensagem veio com poder. Ok. Isso aqui aconteceu na linha deles. O que a gente espera que aconteça na nossa? Se o início ilustra o fim, a gente tem que esperar uma meia-noite e um clamor da meia-noite na nossa história.
E foi esse entendimento que Esdras 7:9 deu em 2014 pra gente. Ele deu porque a gente começou a conseguir tirar coisas específicas da Bíblia. Aqui a gente coloca o 11 de setembro como o primeiro dia do primeiro mês. A meia-noite é o 5º dia do 4º mês. É o primeiro dia do 5º mês à meia-noite. E o 10º dia do 7º mês. Então, o que o movimento começou a fazer? Começou a ir em todos os lugares da Bíblia que falavam no primeiro dia do primeiro mês. E principalmente isso aqui foi importante porque muita coisa foi entendida. O que ocorreria pra gente na meia-noite no clamor. Quando na Bíblia a gente começou a ir e ver o que acontecia no 5º dia do 4º mês e no primeiro dia do 5º mês. Esse aqui tem um pouco mais, eu acho, na Bíblia, de coisas que aconteceram aqui. Mas esse aqui só é citado uma vez em Ezequiel 1. Então, quer dizer, onde tinha essa informação... Aí o movimento começou a estudar e ver que tinha muita luz. Foi isso que Esdras 7:9 abriu muito a Bíblia. Ele abriu completamente, porque começou a dar muito mais informações pra gente. Então, em 2014 foi entendido isso. E no final de 2016, o que foi entendido no final de 2016? Porque até então, a gente pode voltar para Daniel 11. Até então, desde 1995, que foi a publicação... 95 parece que eles já tinham meio publicado... Eu não sei, não lembro direito, mas... do verso 11, do verso 40... Daniel 11, verso 40 a 45, foi entendido e publicado. Em 1996, então. Mas era essa parte. Até então, essa primeira parte toda de Daniel, com todas essas guerras de rei do norte e rei do sul, eram simplesmente guerras. Só que agora, o que eu tinha comentado, não sei se vocês lembram agora há pouco, nem lembro mais onde que eu comentei isso, mas acho que foi por aqui, que o verso 40, parte B, ele dava um pulo para o verso 11, 41, como se Deus deixasse a gente cego, como se a gente não tivesse informação. Ok, 1989 foi o nosso tempo do fim, mas o que a gente tem que fazer até o decreto dominical? Ficar sentado esperando? Então, não era muito bem entendido isso. Então, final de 2016, um casal britânico, eles eram de Wales, eles começaram a estudar Daniel 11 e eles viram que os eventos de Daniel 11, literais, eles tinham aplicações espirituais pra gente. Toda a história de toda aquela guerra que aconteceu entre os reis, se a gente vai do verso 1 ao verso 4, é uma história pra gente, que foi entendida pra gente. Do verso 5 ao verso 9, Daniel ele é um livro que ele vai e volta o tempo todo na história. Então, do verso 1 ao 4, é a história da linha dos 144 mil. Do verso até o 9, do 5 até o 9, volta para a história milerita e toda a história de 1798 com as aplicações. Agora, o que é importante é que a partir do verso 10 até o verso 20, mais ou menos, é como se fosse uma repetição de Daniel 11, 40 e 45. O verso 10, ele usa termos muito semelhantes ao verso 40. O verso 16, termos muito semelhantes ao verso 41, por exemplo. Então, no verso 40, foi entendido que começou, é como se fosse o nosso tempo do fim. E do verso 11 até o 12 e do 13 até o 14, foi visto que existiram duas batalhas. E antes, então em 2014, foi entendido a 7:9 e viu que ocorreria essa meia-noite o clamor. Então a gente começou a ir na Bíblia e viu que tinha alguns aspectos, mas não sabia definir exatamente o que era. Então, com esse entendimento de Daniel 11, o início de Daniel 11, a meia-noite, deu para entender o quê? O que aconteceu do verso 11 ao verso 12, que é o que mais está se falando agora? Ráfia. Então, a batalha de Ráfia é colocada na meia-noite. Com tudo o que ela implica. A batalha de Ráfia, aqui a gente está na parte da Grécia. A batalha de Ráfia, eu peguei algumas informações porque eu realmente não lembro muito da parte histórica. Mas a batalha de Ráfia, então é isso que a gente vai esperar. Ai, eu vou fazer um pouco maior aqui, eu acho. Eu vou fazer outra linha aqui embaixo. Não, eu não estou fazendo paralelo com essa, tá? Eu vou colocar só aqui embaixo para ficar maior. Como é progressivo, né, irmã? Sim, o entendimento... Deus nunca abre todo o entendimento de uma vez, senão o povo tem o quê?
Ingestão. Exatamente, parece brincadeira, mas é verdade, é muita luz de uma vez só. Deus, ele trabalha dessa maneira, ele vai abrindo aos poucos, ele vai dando luz aos poucos para que e ele vai dirigindo conforme a vontade dele também. Então, primeiro foram entendidos aspectos da meia-noite, do clamor da meia-noite, e agora estão começando a ser entendidos eventos e como que esses eventos vão ocorrer. Então, de 1989 até o decreto dominical, eu vou colocar o decreto dominical, que é Daniel 11, versículo 41, e 1989, Daniel 11, 40, verso A. Antes de você chegar, eu só sabia essa parte do verso legal. Infelizmente. 40b, obrigada. Verso 11, 40b. Então agora a gente entende que tem uma meia-noite, fazendo referência, né, ao que aconteceu na história melerita, por isso que a gente chama meia-noite e clamor da meia-noite. Então na meia-noite a gente viu que vai ocorrer a Batalha de Ráfia, que é uma guerra entre o rei do sul e o rei do norte. O rei do sul a gente já sabe quem é a Rússia. E o rei do norte é o exército do papado. Poderia colocar o papado, mas são os Estados Unidos. Então o próximo evento que a gente espera que ocorra é uma batalha entre a Rússia e os Estados Unidos. E nessa batalha, e a gente tira tudo isso porque aconteceu isso na Batalha de Ráfia. Uma guerra entre o rei do sul e o rei do norte. E quem que ganhou na Batalha de Ráfia? O rei do sul ganha. Eu tô colocando sempre em cima quem ganha, tá? Se alguém quiser depois ter referência. Essa batalha ocorreu em 22 de junho de 217 a.C., a batalha literal. Foi uma guerra entre Ptolomeu IV, ou Filópator, contra o imperador Seleucida Antíoco III, Magno, chamado de Magno também como rei do norte. Então, aqui é Daniel 11, verso 11? 11. 11. Um dos aspectos que foram entendidos em relação também à meia-noite, com o amor da meia-noite, é que havia um aspecto duplo. Tem como, a gente chama de, eu não sei como falar, um dobramento. É o dobrado, tem uma porção dobrada. Então, uma das características que a gente vê que ela é descrita em Daniel 11. Tem características assim, várias características que foram sendo vistas na Bíblia em relação a isso. Como assim? O que acha? Porção dobrada sempre quando tem a meia-noite, o clamor da meia-noite é um porque na palavra das virgens, quando diz assim, aí vem o noivo, é a meia-noite que vem o clamor. É um ponto, mas é um período. É um ponto e um período na história. É como se fosse a mesma coisa, mais separadas. São diferentes, mas esse pode ser um ponto também. Quando elas ouvem o clamor, é a meia-noite. E aí isso depois foi descoberto que tem características. A meia-noite na Bíblia, o clamor da meia-noite tem características. E uma delas é essa porção dobrada, que a gente vê quando Ellen White fala que Jesus entra em Jerusalém, que corresponde ao clamor da meia-noite, quando ele entra no jumentinho. O que ela fala? Ela fala que é o clamor da meia-noite. E aí, quando ele entra, tem uma porção dobrada também. São dois jumentinhos. Então, todas as características, quando é o clamor da meia-noite, tem uma das características é a porção dobrada. Inclusive, Samuel Snow, quando pregou, ele pregou no dia 14 e no dia 15. Que foi também o clamor da meia-noite. Então, essas duas referências normalmente é uma porção dobrada. Na Bíblia também tem várias coisas que acontecem quando chama alguém Samuel, e daí vai tirando várias coisas que acontecem nesses dias. Mas isso é um outro estudo. Eu aconselho vocês a estudarem Daniel, Esdras 7:9, porque dá para entender aspectos da meia-noite, do clamor da meia-noite. Todos esses estudos agora que a gente está vendo, a gente está entendendo os eventos, não o marco em si. Então, terminando já, a gente viu que Daniel 11:11 é descrito como a Batalha de Ráfia, que foi uma guerra entre o rei do sul e o rei do norte. Pra gente, Rússia versus Estados Unidos. Com a vitória de quem? Com a vitória da Rússia. E depois, a partir do verso 13, é escrita a Batalha de Pânion. A Batalha de Pânion, ela ocorreu no ano 200 a.C. E aí foi uma batalha entre o rei do norte versus o rei do sul. Então, quem que a gente espera que vença aqui? Estados Unidos. E essa é Daniel 11, verso 13.
A Batalha de Pânion foi uma batalha entre Ptolomeu V contra Antíoco III, o mesmo Antíoco da Batalha de Ráfia, tá? Exatamente. Foi como mais uma revanche, não contra o mesmo, né? Igual a gente vê também na... É até interessante isso, né? Porque aqui o rei do norte, ele é o mesmo, tanto em Ráfia quanto em Pânion, igual o papado. Em 1798 era o papado, o rei do norte, e em 1989 era o papado também. Não sei, mas tá. Então, aqui é quando vai ter essa vitória. E aqui vai começar, é quando agora a gente vê como se fosse o rei do sul, essa revanche, o rei do sul recebendo a ferida mortal, digamos. E ele vai ser completamente morto ou desfeito no decreto dominical na Rússia. Certo? Eu não sei se alguém tem mais alguma dúvida ou quer acrescentar alguma coisa. Eu acho que falar mais sobre a batalha de Ráfia, pode falar, irmã. É que não tem muita, eu não sei falar muito assim da O que se espera hoje? com os estudos da TES deu para entender bastante. É aos poucos. É que assim, a maioria de vocês já está familiarizado com muita coisa que tem aqui. Só que a minha ideia hoje era botar isso firme. Porque a gente está falando muito desses marcos de meia-noite e clamor da meia-noite, mas a gente não entende tudo que aconteceu por trás de tudo isso. E todo o contexto. Então a minha ideia é que a gente colocasse bem esses paralelos, para que a gente não ficasse falando de coisas soltas, de meia-noite com a mão da meia-noite, mas a gente não entende como que eles surgiram, como que tudo foi caminhando, e o que aconteceram por que a gente coloca sempre em paralelo, porque é dos paralelos que a gente tira tudo que está acontecendo. E a minha ideia é que conseguisse, porque para mim, pelo menos, quando eu vi esse estudo, eu vi umas 2 semanas, acho, apesar de eu já estar há muito tempo estudando tudo isso, me ajudou a entender muita coisa, e juntar muita coisa, quando tu começa a juntar tudo o que foi acontecendo, e vendo como, porque aqui, o estudo de hoje nada mais é tu ver como Deus trabalha com o povo. Como Ele vai trabalhando e abrindo o conhecimento de pouco em pouco, aos poucos. Certo? Alguém tem alguma dúvida ou quer fazer algum aporte? A semana que vem vai ser sobre organização. É o outro documento que eu subi. Eu li na meditação matinal do ano 2015 que o único que não passou pela persecução foi o autor desse mapa. Autor desse aqui? Ele faleceu em 14 de outubro. Ele faleceu antes, é verdade. Ele morreu antes. Ele morreu antes. A gente pode orar então? Querido e bondoso Deus, obrigada, Senhor, porque o Senhor esteve conosco, nos acompanhando. Queremos agradecer por essas horas de estudo, são estudos densos, Senhor, mas com certeza o Teu Santo Espírito esteve presente, nos ajudando a compreendê-los. Que o Senhor nos ajude e nos dê força para que cada vez mais a gente possa empenhar-nos, assim como Daniel se empenhou em entender os 70 anos, que a gente possa empenhar-se em entender os acontecimentos que estão para ocorrer na nossa história, Senhor. Amém. Nos ajuda, nos dá força, tem misericórdia de nós, que o Senhor fique com os irmãos também que não puderam vir, esteja trabalhando também na mente de cada um ao sair daqui, que todo esse tema, a gente vê o trabalho de Deus com o povo, como o Senhor trabalha conosco, e que o Senhor nos ajude e nos dê força e esteja sempre conosco, nos acompanhando. Amém. Que a gente possa nos manter firme no caminho estreito. Amém. É o que te pedimos, irmão, por amor de Jesus. Amém. Amém.